Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Pode. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmão. Você que pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Jesus. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Glória a Jesus. No capítulo de número 23. Glória a Deus. Eu quero ler apenas o versículo de número 26 com os irmãos. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Quero agradecer aqui o pastor Paulo, o pastor Walter, a igreja, todos os irmãos, obrigado pela recepção, obrigado pelo convite de estarmos aqui e confiar essa tribuna para que estivéssemos aqui falando da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos ler Lucas 23, 26, diz assim, Quando o iam levando, pegaram certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas para que a levasse após Jesus. Amém? Pode tomar os seus assentos. Glória a Jesus. Uma breve palavra para meditação. Glória a Jesus. Não quero ser cansativo, Estamos chegando próximo ao final de semana. Eu creio que muitos aqui fisicamente já estão cansados, Eu estou um pouco, pastor? Estamos um pouco cansados já, Mas Deus nos dá graça, irmãos? Deus dá graça, Deus nos mantém em pé. A sua misericórdia, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, amém? Glória a Jesus. Irmãos, quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, e eu lendo a história bíblica, sendo ali escrita por Lucas, nos narra a história da crucificação, do sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E ali, quando eu começo a ler versículo por versículo, quando muitas das vezes a gente lê muito depressa e passa em algum versículo pouco desapercebido, Muitas das vezes nós temos que nos aprofundar. A palavra de Deus ficou para nós meditarmos nela, observarmos ela e cumprir ela. Então eu começo a olhar para a palavra do Senhor e vejo Lucas narrando que Jesus estava ali diante de Pilatos, Jesus diante de Herodes. Jesus é condenado, soltam um ladrão, soltam Barrabás e prendem a Jesus para ser crucificado. O povo, ao invés de escolher Jesus, escolheu Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Ele veio para cumprir isso. Então, o seu plano, o seu propósito tinha que ser do modo que ele veio para cumprir. E quando eu me deparo com o versículo de número 26, irmãos, que lemos aqui, a Bíblia diz assim: quando o iam levando, pegaram certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas para que levasse após Jesus. Quando eu me deparei com esse versículo, eu quis entender, eu quis saber mais. Procurei saber sobre a vida deste homem chamado Simão também. Pouco se sabe sobre a vida dele, irmãos. Na realidade, a Bíblia só cita ele aqui, não cita a sua história, a sua genealogia. Pouca coisa é falada sobre Simão Cireneu, que alguns pensam que isso seja um sobrenome dele, mas que na verdade era a cidade onde ele morava.
essa cidade fundada aproximadamente 630 anos antes de Cristo pelos gregos, no norte da África, uma cidade chamada Cirene. E esse Simão, irmãos, eu tentei entender por que Simão estava ali em Jerusalém, exatamente naquela hora, naquele lugar, naquele dia. Para os irmãos terem uma ideia, ele viajou aproximadamente 1.600 quilômetros, vindo lá do norte da África até Israel, estava em Jerusalém naquele dia, naquela hora e naquele momento. Com certeza os irmãos já devem ter ouvido alguém falar assim: fulano de tal estava naquele lugar na hora errada, fulano de tal estava naquele lugar no momento impróprio. Isto podia ser adaptado a Simão, mas ao decorrer dessa mensagem você vai entender que ele estava na hora certa e no lugar certo. Irmãos, isso é o que Deus tem para a nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos, não, mas está errado, não era para acontecer desse jeito. Deixa Deus fazer a vontade dEle, deixa Deus fazer a vontade dEle na minha vida e na tua vida. Deixa Deus cumprir o propósito que Ele designou para mim e para você, porque temos um propósito de Deus nas nossas vidas. Nada é por acaso, nada é sorte, sempre foi Deus. Temos que entender isso. Quando estamos na presença de Deus, que Deus tem um propósito, um chamado, um projeto para nossas vidas, nós temos que entender, guardar no nosso coração, na nossa mente, que sempre foi Deus. Não foi o querer de fulano de tal, não foi o querer do presidente, do prefeito, de alguém, não. Foi, em primeiro lugar, foi Deus. E depois, a vontade do homem que é designada por Ele, por Deus. E Deus me deu um título dessa mensagem, irmãos, que é assim, ó: o sangue que muda a história. Diga comigo: o sangue que muda a história. Para nunca mais esquecer, o sangue que muda a história. E muda, irmãos. O sangue de Jesus mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Ai de nós, se não fosse o sangue precioso de Jesus. Ai de nós, se não fosse Jesus, nós nem estaríamos aqui. Mas aquele sangue precioso, sangue remedor, sangue que purifica e lava todo o pecado, é o sangue que muda a história. Simão estava ali, irmãos. Ele veio, como eu já disse, da cidade dele, a cidade de Cirene, no norte da África. Viajou mais ou menos ou aproximadamente 1.600 quilômetros. E eu quero dizer para você que na época que estamos falando, no tempo de Jesus, o único meio de locomoção era um jumento, um camelo ou a pé. Não tinha um Airbus, não tinha um helicóptero, não tinha uma BMW, não tinha um carro, não tinha nada, não tinha uma moto. Era camelo ou jumento ou a pé. 3 grandes opções. O que fez Simão sair da sua cidade e ir até Israel, até Jerusalém? Simão era judeu. Ele morava na África, mas ele era judeu. Quem sabe do tempo da sua linhagem ali, do tempo em que Israel foi tomada pelo rei Nabucodonosor e foram levados cativos os israelitas, e a parte que não foi levado cativo fugiu para outros países. Mas Simão era judeu, ele era nacionalidade israelita. Eu não sei se ele tinha nascido ali, mas a sua descendência era de Israel. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Simão estava ali porque ele veio participar, como ele era judeu. Todo judeu, pelo menos uma vez na vida, que morasse fora de Israel, teria que vir em Israel pelo menos uma vez na vida para participar pelo menos de uma ou das 3 principais festas que aconteciam em Israel, chamada festa da Páscoa, festa dos tabernáculos
Glória a Jesus. E festa do Pentecoste. E ali estava Simão, apenas para participar das 3 festas. Tanto é que eram todas uma próxima da outra. E quando ele chega em Israel, ele vem para um ritual muito grande, irmãos. Olha só para que Simão estava ali. Só para você entender e ver o sangue que muda a história. Já mudou a nossa. E ali estava Simão para a sua história ser para todo sempre mudada. Ele, sendo um homem religioso, veio para Israel, veio ali para a sua nação, para participar daquela festa. Como eu já disse, viajou 1.600 quilômetros. Não sei dizer para você se ele veio a pé, se ele veio de jumento, se ele veio de camelo. Não sei quantos dias esse homem levou para sair da sua terra, onde ele residia, e vir até Israel. Quem sabe meses até chegar ali. Olha o sacrifício. E ele vem, passa por desertos, passa por vales, passa por montanhas, passa por muitas dificuldades. Quem sabe dormiu no tempo aberto ali, porque caminhando muitos dias, ou quem sabe no lombo de um animal, não achavam hospedagem, um lugar para pousar, e pousava ali, colocava alguma coisa no chão e pousava naquele lugar, e no outro dia continuava a sua caminhada, longa essa caminhada, até chegar ali, para cumprir o seu propósito. A intenção dele era participar de um grande ritual que havia ali na festa da Páscoa. Os sacerdotes pegavam, se reuniam todos com roupas branquíssimas, linho fino, e o sacerdote pegava um cordeiro sem mancha, sem nada de defeito, e fazia um ritual mais ou menos assim. Pegava aquele cordeiro, sacrificava ele, cortava a sua veia do seu pescoço, rodeava aquele cordeiro com o sangue derramando em volta do altar 7 vezes, pegava uma espécie de um isopo, uma esponja da época, molhava naquele sangue, e aquelas pessoas que estavam ali, que vinham de longe, que moravam ali, que vinham de vários lugares para participar desse ritual, estavam ali, sabe por quê, irmãos? Somente para uma coisa, para receber apenas que fosse uma gota de sangue na sua veste branquinha, branquíssima, para receber pelo menos uma gota do sangue daquele cordeiro que o sacerdote tinha dado 7 voltas e derramado aquele sangue em volta do altar. Mas eu quero que você volte um pouquinho atrás, e o texto que lemos aqui narra a história que Jesus estava indo em caminho, direção ao Gólgota, ao Monte Caveira, para ser crucificado. Creio eu que Simão chegou em Jerusalém, se hospedou em algum lugar, quem sabe tinha algum parente, alguma pessoa ali, não sei, a Bíblia não fala, mas ele estava em um certo lugar, uma estalagem, e quem sabe ele trouxe a sua roupa branquinha guardada com muito carinho para participar desse evento. E quando ele chega perto da hora, ele está ansioso para participar disso. E ele pega aquela veste, troca, se olha, se arruma, quem sabe se olha no espelho e diz: está bonito, está bom, eu vou participar, meu coração está saltando, está pulsando forte, porque eu vou participar de algo tremendo na minha vida. E ali ele veste aquela roupa branquinha, e quando ele sai na rua, poucos metros dali, para chegar ao lugar onde era feito o sacrifício, quando ele dobra uma esquina, ele se depara com uma multidão, soldados, um homem todo ensanguentado, levando sobre si uma cruz, e os soldados o açoitando e xingando, e a multidão seguindo, e ele tentou passar por um lado, não pôde, tentou passar por outro, também não pôde, aquele era o único caminho que conduzia, e como fazer para passar? Não entendendo o que estava acontecendo, ele chega mais perto para ver o que estava acontecendo realmente,
E quando ele chega ali, ele se depara com aquela cena daquele homem todo ensanguentado, com uma coroa de espinho na sua cabeça, corpo todo cortado de chicotadas, carregando uma cruz, caindo e levantando. E quando alguém olha para Simão, um homem negro da África, olha para ele e diz assim: você ajuda esse homem a carregar a cruz. No meio de centenas ou talvez milhares de pessoas que estavam ali em Jerusalém, um soldado aponta para ele, sem reclamar, sem dizer nada, porque conhecia o poder dos soldados romanos, que eram maus. Ele aceita, sem entender nada, pensa: o que esse homem, penso eu comigo, que Simão pensa na sua cabeça naquela hora, o que deve ter feito de grave, tão grave deste homem, por estar numa situação dessa? Todo cortado, todo ensanguentado, não aguenta quase nem mais caminhar, com essa coroa de espinho na cabeça. Olha para uma inscrição que diz: Jesus, o Rei dos Judeus. O que passa pela cabeça de Simão nesse instante, irmãos? O que ele começa a analisar e pensar? Mas ele entra ali, pega e ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Você já pensou o que aconteceu com ele? Ele estava com as suas vestes branquíssimas, para participar daquele sacrifício, daquele ritual que aconteceria no templo, a qual eu já falei para os irmãos que o sacerdote pegava ali aquele cordeiro, cortava a sua veia jugular, esguichava o sangue em volta do altar 7 vezes, pegava aquela esponja, sugava o sangue e aspergia, ou espremia, para que aquelas pessoas que estivessem ali, com a roupa branquinha, recebessem pelo menos uma gota do sangue daquele cordeiro. Sabe o que simbolizava isso? Era um privilégio inigualável, era um privilégio único. Então ali não tinha 10, 50, ali tinha centenas de pessoas que estavam ali com as suas roupas branquíssimas, esperando aquele ato para receber pelo menos uma gota daquele sangue, tocasse as suas vestes, para que pudesse ali guardar para todo sempre aquela roupa e dizer: eu participei daquele evento, minha roupa tem uma gota de sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, eu tenho perdão dos meus pecados, eu tenho remissão dos meus pecados, eu recebi uma gota do sangue daquele cordeiro que o sacerdote lá fez aquele sacrifício, aquele ritual tão lindo, tão maravilhoso, e eu fui privilegiado. Quem sabe ele levava aquela roupa para a sua casa, as pessoas que já participaram outras vezes, levavam para a sua casa, e guardavam com muito carinho. Quando alguém chegava, mostrava e dizia: olha aqui, ó, essa veste aqui era branquinha, e eu fui lá em Israel, eu fui lá em Jerusalém, e participei da festa da Páscoa, do sacrifício lá do cordeiro, e quando o sacerdote molhou aquela esponja e esguichava aquele sangue em nossa direção, todos ali corriam de um lado e corriam do outro, para que uma gota pelo menos pegasse na sua roupa, para que fosse aquele privilégio tão grande para ele, ou para aquele homem que viajou de longe, ou para aquele que veio, que morava ali mesmo. O que me chama a atenção, irmãos, é que Simão, ele estava ali para participar apenas desse ritual, mas ele não sabia que a sua história ia ser mudada para sempre. Quando ele se depara com aquele homem carregando uma cruz, ele não sabia quem era, e ali os soldados o forçam, porque a Bíblia diz assim, ó, pegaram um certo Simão, noutra tradução diz assim, forçaram Simão, ou uma palavra parecida com essa, a ajudar Jesus levar a cruz. E ali Simão ajudou até o lugar da crucificação. Penso eu comigo, a Bíblia não diz, mas eu começo a imaginar. Irmãos, quantos minutos, quanto tempo demorou essa caminhada, desde que Simão se encontrou com Jesus naquela esquina, até chegar ao lugar onde Jesus ia ser crucificado,
ajudou Jesus a carregar a cruz até lá. Quanto tempo durou isso? Quantos minutos, talvez até horas, não sei. Mas eu imagino, irmãos, Jesus ter dito a Simão assim: não temas. Não temas, porque hoje você não recebeu apenas uma gota daquele cordeiro que você ia receber lá no templo. Não temas, Simão. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Para um homem que veio para receber apenas uma gota de um cordeiro, de um animal, estava ali com o Salvador da humanidade, com as suas vestes todas sujas de sangue, e ali recebeu não só uma gota, mas recebeu muitas gotas, muito sangue sobre a sua veste, porque ali a cruz estava também suja já de sangue, e quem sabe ele se encostou em Jesus com a sua roupa, quem sabe quando ele chegou próximo de Jesus, meu Deus, e agora eu não vou poder ir no sacrifício, porque lá não entrava ninguém com veste suja, tinha que estar branquíssima. Então a veste dele estava branca e preparada para aquele ato, mas ali ao se encontrar com Jesus e o soldado fazer ele carregar a cruz, a sua roupa foi totalmente suja de sangue. E eu creio, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu parece que vejo Simão olhando para Jesus e pensando consigo: o que fez esse homem? O que deve esse homem? Será que é um bandido? Porque quem morria na época com morte de cruz eram os piores bandidos da época, era morto com morte de cruz. E ali eu creio, irmãos, eu penso comigo, Jesus olhando para Simão e dizendo: você queria apenas receber uma gota de sangue de um animal, de um cordeiro, mas não temas, Simão, que hoje o sangue que muda a história tomou a tua veste, e não só a tua veste, tomou a tua vida e a tua geração para sempre. Você hoje não recebe o sangue de um animal, mas recebe o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abassuri andará labachai. Este sangue, irmãos, que é derramado em remissão do pecado de muitos. Todo aquele que abre a porta do seu coração e deixa Jesus Cristo entrar no seu coração, este sangue o purifica da cabeça aos pés, purifica a alma, purifica todo o pecado. Este sangue é remidor, este sangue é purificador, e hoje, pelos olhos da fé, eu vejo aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, sendo derramado sobre vidas aqui nesta noite. Talvez você pensa que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais perdão. Hoje aquele sangue continua vivo, continua purificando muitas vidas, continua lavando a tua alma, a tua vida espiritual. E assim como aconteceu com Simão, nas esquinas da vida, muitas das vezes pensamos: está errado, não era para ser desse jeito, mas Deus disse: é assim que eu queria que fosse, fui eu que planejei. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. A história da vida de Simão foi mudada. A tua história, a minha história foi mudada a partir do momento que sabemos que um sangue de Jesus foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, para nos purificar e nos remir de todo o pecado. E o sangue mudou a história dele para sempre. Para quem queria receber apenas, nem que fosse uma gota, a sua veste ficou toda molhada, toda ali marcada de sangue, mas sangue de Jesus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos?
Muitas das vezes nos deparamos com esquinas da vida em que pensamos estar tudo acabado. Como Simão chegou e não tinha por onde passar, a multidão não deixava. Muitas das vezes as pessoas tentam parar o teu chamado, o teu ministério, a obra que Deus tem na tua vida. Mal sabem eles que estão ajudando você a crescer. Mal sabem eles que as pedras que atiram em você, você constrói um altar para adorar a Deus, ou coloca e faz uma escada para subir mais e mais e mais. Eu vou profetizar na tua vida e vou dizer para você nessa noite: aqueles que pensam que estão apagando o chamado de Deus na tua vida, aqueles que pensam que estão lançando pedras contra teu chamado, o teu ministério, vão ter que te aplaudir de pé e olhar para cima e dizer: verdadeiramente Jesus é na vida dele e dela, verdadeiramente ele é chamado por Deus e está fazendo a diferença. Meu Deus, eu da caste que mnequeve alablacia mandará labaixou. Este sangue está sendo derramado hoje, e as esquinas da vida não vão te parar. Pode alguém te acusar, pode alguém te caluniar, pode dizer falso testemunho contra ti, pode falar mal de você, mas o sangue purificador está sendo derramado. O sangue remidor está sendo derramado, ele não cessa, ele não para. Aleluia. Irmãos, e hoje para mim e para você, Jesus diz assim: não temas. Quem te revelou não foi a carne nem o sangue humano, mas quem te revelou fui eu, o Senhor teu Deus. E hoje te tomo pela tua mão direita, e você saberás que eu sou Deus na tua vida. E você saberá que o Senhor é Deus na tua vida. E você saberá que há Deus que vela pela tua alma, que zela pela tua alma e zela pela sua palavra para cumprir. E toda promessa que Deus fez na tua vida, ela não caiu por terra, ela continua de pé. E todos vão ver que Deus foi quem te escolheu, não foi o homem, foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te capacitou, foi Deus que fez promessas, e o Deus que fez promessas, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Se coloque de pé. O Deus que nós servimos é fiel para cumprir, irmãos. Feche o teu olho comigo, eu quero orar nesse momento. Aleluia. Se por acaso tiver alguma pessoa que precise de uma oração com a imposição das mãos, eu te convido a vir aqui à frente. Eu não sei se todos aqui já aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu deixo a oportunidade aberta para você vir até aqui. Quem sabe você hoje quer fazer uma aliança, um concerto, não sei. Eu não conheço a tua vida, mas o meu Deus conhece, melhor do que você ainda. Eu vou orar e deixo essa oportunidade aberta a você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que na cruz do Calvário derramou aquele sangue carmesim, sangue remidor, sangue purificador, em nome de Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome, a qual se esvaziou da sua glória, vindo até essa terra para morrer por nós, aquele sangue purificador, sangue que nos purifica de toda mancha, toda mácula, todo pecado, toda falha, toda iniquidade, está sendo derramado todos os dias, e aquele que aceita Ele
é lavado, purificado, cheio, renovado, transformado, porque é tocado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que liberta, que purifica, que levanta o que está caído. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Eis aqui, Senhor, esta mulher. Jesus, eu não conheço a vida dela, mas Tu conheces. Jesus, eu não sei pelo que ela está passando, mas Tu conheces. Jesus, eu apresento a vida dela, a família dela, o lar dela. Jesus, entra com providência na área, aquilo que ela está pedindo, está precisando, meu Pai. Derrama do Teu sangue purificador e remidor. Dai a bênção e a vitória. Eu profetizo que todas as obras contrárias caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Decreta o Teu milagre, a Tua bênção e a Tua vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Eu volto aqui a palavra a quem é de direito. Deus abençoe pela oportunidade, em nome de Jesus.